Graça e paz, vamos lá, Clube da Bíblia, vamos para mais um capítulo de número 45. Então nós terminamos aí com o teatro, né, de José, a encenação de José com seus irmãos e Judá ali pedindo pelo amor, né, de Deus para que não escravize a Benjamim, que ele possa ficar no lugar de Benjamim. Aí no capítulo 45, cara, nessa altura, José não suporta mais, né? Não suporta mais a encenação. Olha como começa o capítulo 45. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Ele pediu para todos os seus servos, empregados, saíram do ambiente, só ficou ele e os irmãos. E assim, ninguém mais estava presente quando José revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Ali foi tamanha a emoção de José, então ele revela para os seus irmãos quem era, e a emoção foi tão grande que ele gritava, ele aumentou o som da sua voz a ponto dos empregados lá de fora ouvirem, seus servos ouvirem, e a notícia chegar até Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguia responder. Foi uma comoção muito grande, né, de José ter revelado aos seus irmãos e os seus irmãos verem que José, eles tentaram, né, intentaram contra ele e venderam, ele estava vivo, e ainda mais com um cargo de tão grande relevância no mundo, sendo governador no Egito, um homem tão poderoso. Aí José pede para que eles cheguem mais perto. Quando eles se aproximam, disseram: eu sou José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito. Agora não aflinja nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Olha que interessante e que nobre de José. José poderia estar ali acusando seus irmãos: olha o que vocês fizeram, vocês me venderam, vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Só que o José olhou para o lado bom. Ele olhou para os seus irmãos: ei, não se incriminem, não se acusem. Tudo isso foi um propósito de Deus que permitiu que vocês fizessem tudo isso para que eu pudesse vir na frente de vocês e o Senhor me honrasse neste lugar e preparasse o caminho para vocês e o nosso Pai, nosso povo. Então, às vezes a gente carrega isso conosco, né? Esse sentimento de vingança, sentimento de, olha, que Deus me honrar, eu vou mostrar para ele. Não, José fez diferente. José, ele diz para eles: não se recriminem, tudo foi um propósito de Deus para que eu chegasse aonde eu cheguei. E assim, lá no versículo 8, e assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha que nobre de José, não foi vocês que por vontade própria que me venderam, foi o próprio Deus que me colocou ali naquela caravana dos ismaelitas e fizeram com que eu chegasse aqui no Egito, conhecesse essa terra, passasse por tudo isso, ficasse na prisão, ficasse no calabouço, mas para que Deus pudesse me honrar neste lugar. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então ele diz: foi tudo uma vontade de Deus, foi tudo um propósito de Deus. E ele está dizendo: volta depressa ao meu pai e digam: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, venha para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, e eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Então José já estava dizendo para ele: ó, vai, volte, diga para o nosso pai que eu estou vivo, que eu sou governador, que eu sou bem sucedido, como o Senhor me honrou nessa terra, e fala para ele vir, que eu vou dar o melhor lugar dessa terra, né? Já deu o nome, diz para ele: ó, ele vai ficar ali em Gósen, eu vou sustentar, porque ainda haverá 5 anos, só havia passado 2 anos do período de fome, ainda haverá mais 5 anos de fome, se vocês ficarem lá, vocês vão viver na miséria.
Aí ele estava dizendo, ó, no versículo 12, vocês estão vendo com seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu e estou falando com vocês. Conte a meu pai quanta honra me presta no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e traga meu pai para cá depressa. Então vai depressa, volte para o meu, fale para o meu pai tudo que Deus fez, tudo que Deus está realizando através da minha vida no Egito. Eu sou honrado, eu sou um governador. Então essa foi as palavras de José para os seus irmãos. E a notícia chegou até o palácio de Faraó. Lá no versículo, depois eles se abraçarem, ali vai falar no capítulo, versículo 14, que eles choraram, se abraçaram. A notícia também chega ao palácio. E no versículo 16 diz assim, ó, quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. E disse então Faraó a José, diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos animais e voltem para a terra de Canaã, e retorne para cá trazendo o seu pai. Eu lhe darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar dessa terra. Mande também levar carruagem do Egito para trazerem as suas mulheres, seus filhos e seu pai. Não se preocupe com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhe providenciou carruagem, como o Faraó tinha ordenado, também mantimentos para a viagem. Cada um deu uma muda de roupa, mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E o seu pai enviou 10 jumentas carregadas com o melhor que havia no Egito, 10 jumentas carregando trigo e outras provisões para a viagem. Depois despediu seus irmãos e o partiram e disse, não briguem pelo caminho. Ele deu o melhor que tinha no Egito e disse, Faraó disse, pode trazer seu pai, eu vou dar o melhor, na melhor parte da terra do Egito, não se preocupa com os seus bens, vocês vão viver do melhor dessa terra que essa terra produz, aqui é da família de vocês, é do pai de vocês. E assim foi feito, né, com a família de Jacó, ou a família de Israel, né, e com a família de José, pois Deus estava honrando José naquele momento. E o versículo 25 diz assim, assim partiram do Egito e voltaram a seu pai a Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo, na verdade ele é governador de todo o Egito. E o coração de Jacó quase parou, emocionado, né? Com a emoção de saber que o seu filho ainda estava vivo, e ainda mais ele era governador, um homem poderoso. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, vendo Jacó seu pai a carruagem que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse, basta, o meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. A alegria de José, o luto de José, de Jacó, que durava anos, naquele momento se acabou. Ele estava duvidando de seus filhos, mas quando ele olhou, ele viu a carruagem, vamos se dizer na linguagem de hoje, quando ele viu a Mercedes, quando ele viu o carro importado parado na porta, falou, é verdade o que vocês estão dizendo, então meu coração se alegra, meu luto acabou e o meu filho, a quem eu amo, está vivo. Amém, queridos? Nós terminamos aí o capítulo 45, voltamos aí no próximo vídeo para nós estudarmos um pouco do capítulo 46. Beijo no coração, até o próximo vídeo.